Olá, sou Jorge de Wellington, professor de História da Secretaria Municipal de Educação de Governador Valadares. Na aula de hoje, vamos falar sobre os povos andinos, os primeiros habitantes da América do Sul, as civilizações que compuseram toda a nossa costa da América do Sul, banhada pelo Oceano Pacífico. As civilizações andinas começaram a habitar esse território desde o século 26 a.C. Deixaram um enorme legado para a posteridade. Vamos passear nessa história milenar e descobrir os seus feitos? Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, as regiões onde essas civilizações habitavam? Me acompanhe. A costa banhada pelo Oceano Pacífico e ao norte, onde hoje corresponde a Venezuela, banhada pelo Oceano Atlântico, o Mar do Caribe, a Colômbia, o Equador, Peru. A Bolívia não é banhada por nenhum mar hoje, mas já teve saída pelo Oceano Pacífico, e também o Chile. Algumas enciclopédias, alguns estudiosos falam que as regiões, que os povos andinos também chegaram a habitar o norte da Argentina. Então nós temos Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Praticamente quase todos os países da América do Sul, ficando de fora Brasil, as Guianas e o Suriname. É um mosaico de culturas e de diferentes povos e povos independentes que se desenvolveram no entorno da Cordilheira dos Andes, por isso o nome povos andinos. A Cordilheira dos Andes, ela percorre desde a Argentina até o Chile. É uma cadeia de montanhas altíssimas. E essa grande altitude favoreceu o desenvolvimento dessas culturas. Hoje nós vamos falar sobre algumas culturas. Infelizmente a aula não dá para falar sobre todos esses povos, de culturas riquíssimas, de histórias e legados. Vamos passar agora para o próximo quadro, onde vamos começar a ver as principais civilizações dos povos andinos. Aqui nós temos os povos chamados de Caral, que estabeleceram onde hoje é o Peru. Caral foi um centro político urbano com cerca de 2.500 anos antes de Cristo e a mais antiga civilização da América. Isso é muito interessante. Um povo bem pertinho de nós e um dos primeiros a povoarem aqui a América. O sítio arqueológico abriga 6 pirâmides, um anfiteatro circular e um setor residencial, além de canais de irrigação, técnicas avançadas para aquele tempo. Plantavam goiaba, abóbora, feijão e abacate, entre outros alimentos, para abastecer as suas necessidades. Consumiam peixes e mariscos vindos do litoral. Um fato curioso e que intriga os arqueólogos é que não foram encontrados objetos de cerâmica para armazenamento e cozimento de alimentos. Então dá a entender que eles tinham uma troca comercial em abundância, principalmente com os povos do litoral, porque eles não precisavam de cerâmicas, de potes ou de vasilhas para condicionar esses alimentos. Então era um povo bem dinâmico. Então, eles eram agricultores e comerciantes.
Outra civilização foi a de Chavin de Huantá, que durou cerca de 900 a 250 anos antes de Cristo, também no Peru, bem próximo ali a de Caral. Apresentava arte e arquitetura engenhosas. Tinha uma ampla influência sobre as outras culturas locais. Tinha uma pequena e poderosa elite que foi legitimada por uma reivindicação de autoridade divina. O povo de Chavin mostrou um conhecimento avançado de acústica, metalurgia, soldagem, controle de temperatura e uma técnica avançada na arte em cerâmicas, como podemos ver aqui neste quadro. Olha que interessantíssimo, as cerâmicas. Outra civilização, também bem próxima e no Peru, foi a de Nazca, que se desenvolveu no litoral sul do atual Peru. E sua cultura foi prevalecente em torno da cidade de Carhuate, considerado centro religioso e político. Os Nazcas foram grandes matemáticos e arquitetos. Construíram pirâmides, grandes templos religiosos. Desenvolveram variados objetos de cerâmica, artigos de couro, de tecidos de algodão. Contudo, os gigantescos desenhos de animais e plantas e também formas geométricas, construídos com pedras, representam um dos mais importantes e ainda intrigantes feitos realizados por eles, como podemos ver a imagem deste pássaro, que é só essas esculturas ou essas artes dos povos nazcas só podem ser vistos a grande altitude. E bem recente, em cerca de 1900, 1910, que com os aviões sobrevoando essa região, que os pilotos observaram essas formações nos solos. Esse conjunto de obra, né? Até os dias atuais, diversos pesquisadores não chegaram a um consenso em relação aos significados dos desenhos feitos entre os anos 400 e 650 anos antes de Cristo. São várias as interpretações sobre os desenhos, desde religiosas até alienígenas. Interessante, né? Muitos pesquisadores se perguntam como os nazcas conseguiram desenhar enormes formas de animais e plantas com uma similaridade e com proporções tão precisas. O pássaro Nazca, este que nós estamos vendo no quadro, tem cerca de 300 metros de comprimento. Outros povos que estabeleceram na região andina foram os Incas. Os Incas formaram o maior império existente na América do Sul, com um território que se estendia por mais de 4.000 quilômetros. Esse povo foi conquistado pelos espanhóis aqui agora no século XVI, na Era de Cristo, né? Os Incas foram uma importante civilização pré-colombiana que desenvolveu um vasto império na região andina. Estendia-se por territórios que atualmente correspondem à parte da Colômbia até o norte do Chile e a Argentina. Os Incas, assim como os Aztecas, constituíram uma civilização complexa, notabilizada pela construção de um enorme sistema de estradas. O surgimento oficial do Império Inca aconteceu com o reinado do Sapa Inca, termo em Quechua para imperador. Os Incas construíram um império que era baseado em um sistema de governo conhecido como teocracia. Nesse sistema político, o governo sofre uma forte influência das crenças religiosas. Teocracia vem de Deus, Teo. O Sapa Inca era visto como um descendente do Sol, ou do Deus Sol. Por isso, possuía poderes irrestritos. Os poderes do Sapa Inca chegavam, inclusive, a interferir na vida das pessoas e a determinar
quando poderiam casar, viajar e mudar para outras áreas do império. Machu Picchu, ao lado de Cusco, um dos mais importantes centros urbanos da antiga civilização Inca, Inca, que significa o filho do sol, era o nome que se dava ao soberano que reinava sobre o povo Quechua, que se desenvolveu na região da América do Sul, onde hoje se encontram os países como Peru, Equador, Bolívia e o Chile. Machu Picchu, que significa velha montanha, foi construído por volta do século XV pelo líder inca Pachacuti. A montanha na qual sua estrutura foi erguida fica próximo a Cusco, no atual Peru. Portanto, perto do centro do império. Em Machu Picchu foram construídas pirâmides em degraus, como se fossem escadas, templos, calendários solares e diversas outras construções em pedras. Por muito tempo, Machu Picchu foi considerada a cidade perdida dos Incas, pois até 1911 não se sabia com precisão qual era a sua localização. Sabia que a sua montanha estava no circuito do chamado Caminho Inca, isto é, um caminho de túneis perfurados em rochas que ligava todo o Império Inca por cerca de 40 mil quilômetros. A descoberta e divulgação de Machu Picchu só ocorreu em 1911 com a expedição do arqueólogo americano Hiram Bingham. Aqui neste quadro podemos ver o Sapa Inca com a sua corte e os seus guerreiros, e ele imperava ou comandava, uma região com cerca de 7 milhões de pessoas, e com o diferencial deles era mais ou menos 100 grupos étnicos distintos. Então, uma vasta região sob o comando de um imperador. E no slide de baixo, essa figura de baixo, a cidade perdida dos Incas, Machu Picchu, a velha montanha, e as construções fabulosas em pedras. Então, eram arquitetos bem avançados, com técnicas bem avançadas para o seu tempo. Nesta aula, aprendemos sobre algumas civilizações pré-colombianas dos Andes, como Caral, Chavin, Nazca e Incas. Porém, a cultura de um povo é muito mais do que uma simples manifestação. Ela está presente no inconsciente coletivo da sociedade. E quanto mais organizada, mais fortes suas raízes. A luta pela sobrevivência da cultura existe até os dias de hoje. Com a facilitação da produção midiática pela tecnologia digital e a difusão da internet como meio fundamental para a comunicação, grupos sociais passaram a ter acesso e condição de divulgar suas tradições artísticas, culturais, seus costumes, suas danças e suas crenças. Mas a característica com maior força representativa está na música dos Andes. A música do Peru tem especial importância na vida cotidiana da população, visto estar fortemente presente no desenvolvimento de atividades agrárias, comunitárias e sociais. Criou-se desse modo uma cultura musical própria, estreitamente ligada às vivências do seu povo, sendo por isso parte de sua identidade cultural, onde vocês ouvirem as músicas andinas, vocês vão fazer uma conotação com esses povos. Para acessar a nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Não deixe de se inscrever também no nosso canal do YouTube. Lá vocês terão mais materiais para estudos. Um ótimo trabalho a todos. Uma dica: tu te tornas
eternamente responsável por aquilo que cativas. Antônio de Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe. Até a próxima aula.